Pois é, meus amigos. Fudeu. Como muitos de vocês já sabem, o AliExpress vai taxar nossos pedazinhos, nossas pedaleiras, os que são até $50 em 17% e os que passam de $50 em 92%. É um assunto que está sendo muito falado aqui na internet, mas eu queria colocar aí meus 2% de trocação de ideia mesmo e tentar ampliar um pouquinho mais a noção desse assunto. Já digo logo de cara aí para os espectadores que forem comentar como se existisse algum tipo de apoio para imposto, que assim, tanto eu quanto vocês vamos nos prejudicar no ato da compra de qualquer tipo de equipamento, mas apenas eu e outros youtubers e outras pessoas que trabalham com internet não só vão ter, como vocês, o poder de compra diminuído, como também vamos ter uma redução grande, tá? Numa fatia de uma das coisas que gera bastante rentabilidade de quem trabalha com internet, que é exatamente o esquema de links afiliados, que é a publicidade feita de produtos que vocês clicam aí nos links da gente e a gente recebe uma fatia disso. E se vocês pesquisarem aí na internet, os gringos falam mais abertamente sobre isso. Isso é uma fatia considerável, tá? Do bolo da rentabilidade de pessoas que trabalham com internet. Então, meu amigo, se você tá achando ruim, eu tô achando um desastre. Eu e todo mundo que trabalha com internet. Mas, bora lá. A situação é a seguinte. Do jeito que vinha acontecendo, com milhares e milhares e milhares de itens entrando no Brasil sem nenhum imposto, essa situação é impossível, tá? Ela não pode acontecer. Ela é basicamente uma brecha do país da gente, como diversas outras brechas que a gente tem no país. E que se a gente fizer um cálculo de padaria com valores aproximados, a gente consegue entender o rombo e a quantidade de dano que esse fato causa ao país da gente. Eu já vi gente falando que entra 500 mil itens em média, por mês, no Brasil, de fora, direto da China. Já vi gente falando 500 mil por semana, por dia. Vamos considerar 500 mil por mês, tá? Esses itens variam bastante o valor. Tem itens desde alguns poucos dólares até itens como, por exemplo, essa câmera que vocês estão vendo, que é uma câmera de mais de $1.000, que, muita gente compra equipamento de fotografia e filmagem pelo AliExpress. Então, se, sei lá, a gente pegar uma média de $50 vezes 500 mil, que dá 25 milhões. Se a gente multiplicar isso por 5, dá 125 milhões de reais. Todo mês, ou toda semana, ou todo dia, enfim, saindo do nosso país, deixando de movimentar a economia do nosso país, indo diretamente para outro lugar sem gerar nenhum tipo de imposto pra gente. É basicamente dinheiro saindo e gerando coisas como, por exemplo, em 2020, a fábrica da Sony, que foi a fábrica que fabricou a câmera que está me gravando agora, fechou aqui no país da gente, exatamente porque não teve como competir com as importações, que não são apenas da China, do AliExpress. A gente tem também o canal do Paraguai, tem muita coisa que vem dos Estados Unidos, todas com vários esquemas para não sofrer a importação extremamente abusiva do nosso país. Só que quando uma empresa dessa fecha, novamente, menos dinheiro circula na economia do nosso país, empregos são perdidos dentro do nosso país e tudo isso que poderia estar nos beneficiando está indo diretamente para fora. E aí, meu velho, você tem basicamente, de um lado, dinheiro saindo do país, várias empresas fechando, empregos deixando de ser gerados dentro do nosso estado, empresas que enfrentam uma concorrência absurda, impossível de ser vencida, com a possibilidade de muita gente importar e pagar 0% de imposto, enquanto essas empresas, para existirem, boa parte dos seus gastos são exatamente em impostos. E do outro lado, você tem a população brasileira querendo pagar mais barato, mas basicamente enviando o dinheiro que poderia estar movimentando a economia do Brasil para fora. Além de algumas pessoas que trabalham com internet, como por exemplo eu, que novamente não ficam prejudicadas apenas no poder de compra, mas também no ganho direto através de publicidade desses produtos. Aproveitando já para explanar, tá? O que você vê vários canais discutindo, falando sobre isso, deixando de enxergar completamente o lado do país, o lado da economia do nosso próprio país, exatamente porque tem um benefício muito grande direto com essas importações com baixa taxa de importação e, como eu falei, ganhando muita grana, uma fatia bem grande da rentabilidade desses canais vindo diretamente disso. E esse é o panorama da situação que tem que mudar, tá? Essa conta, ela não fecha. A ausência de taxa de importação é uma coisa impossível de acontecer. Realmente não tem como. O exemplo que eu dei da Sony era de uma empresa que estava aberta aqui no Brasil. Acho que foi, eu vi 48 anos, há 48 anos, tá? Uma empresa que fechou, principalmente depois da pandemia, que o pessoal passou
a conhecer muito mais essa possibilidade de importar. Então, uma empresa extremamente solidificada no país ter que fechar as portas não é interessante para estado nenhum, tá? Quando eu digo estado, eu tô me referindo ao Brasil, tá? Ao país. E realmente alguma mudança tem que ser aplicada. Agora, 92% é pra se fuder, né, velho? Aí realmente é uma piada, né? Você ir de 0 a 92, tipo, do nada ao dobro, realmente parece uma piada de mau gosto, que só é contada no Brasil. É um negócio que eu fico de cara. Então, assim, como uma solução ou uma melhora imediata, existe uma petição que está sendo assinada de forma totalmente online, tá? Com a proposta de diminuição dessa taxa de importação, para que sim, ela exista, porque ela tem que existir, mas que ela seja bem mais baixa e tente de alguma forma aí ser justa e equilibrada em relação ao que a gente tem na nossa indústria nacional. Eu vou deixar aí na descrição como primeiro link. É uma coisa muito pequena a se fazer, mas que é interessante que seja feita, porque por mais que seja pequeno, fortalece o argumento de que 92% é um absurdo. E quem sabe a gente consiga chegar aí no equalizador de uma taxa que faça sentido para todo mundo, saca? Agora, essa realmente é a solução de curtíssimo prazo, mas a gente precisa se ligar, a gente precisa estar atento às soluções de longo prazo, que são referentes à mudança de estrutura econômica mesmo do país da gente, que deixou o processo de industrialização extremamente defasado. E aí, falando do mundo da gente, de pedais, que eu vejo, por exemplo, uma galera reclamando sobre o preço de equipamentos nacionais, como, por exemplo, pedais, e que sim, o preço é caro, mas ele não é caro de graça, saca? Ele não é caro porque o dono da empresa de pedais é mercenário, muito pelo contrário, tá? Ele é caro porque o país da gente deixou a indústria tão de lado que a gente precisa importar quase que todas as partes que compõem um pedal. E nesse processo de importação, como você não consegue fazer por unidade, tá? Senão sairia muito caro. Essas importações são feitas com muitos componentes, tipo quantidades grandes. E aí essas quantidades grandes, para quem já importou muita coisa, sabe que isso fica preso na alfândega, os impostos que são cobrados são extremamente abusivos, então você soma aí esses impostos mais um tempo de espera que termina resultando nessa inflação aí dos nossos equipamentos nacionais e que definitivamente não é o caso que uma galera acha que é porque os handmakers, né, a galera que faz os pedais são mercenários, muito pelo contrário, tá? A gente tem vários exemplos de empresas nacionais que começaram e quebraram nesse ramo de guitarra, nesse ramo de pedal, nesse ramo de amplificador. E é muito difícil, tá? Muito difícil de fazer acontecer quando a gente não tem, tipo, coisas extremamente simples de manutenção e de produção dos seus produtos no próprio país da gente, saca? O grande problema mesmo tá nessa área. E quanto mais a gente tiver consciência sobre esse fato, mais a gente consegue cobrar dos políticos que votamos, mais a gente consegue observar as pautas que estão sendo votadas e discutidas, e mais a gente consegue exigir a mudança de um jeito correto e possível, né? Não adianta nada, a galera tá aí chorando pela internet, pedindo 0% de imposto, dizendo que imposto é roubo, quando isso não vai acontecer, e coisas possíveis de acontecer, como, por exemplo, essa petição pedindo a redução desses impostos e o estudo da situação como um todo, sobre a industrialização do nosso país, para cobrar efetivamente o que tem que ser cobrado, tá aí, né? Sobrevoando a atmosfera e a galera focando em reclamar de uma coisa que não vai acontecer. É isso, tá? Assinem aí a petição, se informem. E se quiserem saber mais sobre esse assunto, digam aí dúvidas nos comentários que a gente pode voltar a conversar. Lembrando que a situação ainda não foi implementada, tá? E aí, já aproveitando, vou deixar a minha lista aí de links de equipamentos de guitarra que valem a pena ser comprados ainda. Se quando você for comprar tiver lá o imposto embutido já no site, é porque o imposto já está sendo aplicado, mas se não, tá do mesmo jeito de sempre, com a possibilidade muito grande de passar diretamente da alfândega. Então vou colocar aí Ampere 2 Stomp, pedaleira que eu tenho usado pra cacete e é excelente, tá? Soulpress 2, pedal de wah-wah, volume e expressão, bem tenho usado muito. Controladores MIDI, GP200 LT, pedaleira custo-benefício, que ainda não vi outra no mercado. Outra pra bater de frente com ela, em relação ao custo-benefício. Mooer Prime P1,
pedaleira de bolso que você consegue tocar em qualquer lugar, botar um fone de ouvido lá e praticar rodar umas backing tracks pelo Bluetooth do seu celular enquanto você tá tocando com um sonzão de guitarra no ouvido e algumas outras coisas, beleza? Se tudo der errado e esses valores de taxação forem mantidos, ainda assim, até $50 vai ter muita coisa, tá? Que vai valer a pena ainda. E eu vou deixar alguns exemplos também aí na descrição. Tem pedal de delay, pedal de drive, muita coisa legal abaixo aí desses $50, beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!